E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar de um ponto muito importante hoje do processo penal, que cai nas principais provas em que é cobrado o processo penal e que você precisa saber com muita segurança, legal? Então vamos com as informações pontuais importantes que vai te dar um material de alta qualidade para você estudar. O material que você está vendo aqui, o escrito está vendo aqui, ele é só para a gente guiar os nossos estudos aqui. Mas você vai receber o material bonitinho em PDF, você já pode baixar aí no site, e aí você acompanha com mais qualidade, tá bom? Então não se preocupe com os meus garranchos aqui, legal? Então não se preocupe porque tudo que eu falar e que foi importante que vá para o seu caderno, ele vai para o seu caderno de uma forma bem didática, tranquila e esquematizada aqui na nossa lousa digital, legal? Olha só, pessoal, nós começamos a falar hoje sobre um ponto essencial do processo penal, a entender o processo penal na atualidade. Porque se você for imaginar, o Código de Processo Penal é de 1941. E isso gera um problema prático, porque a Constituição é de 1988. Então você tem aí a Constituição de 1988 e o Código de 1941. E aí, quando a Constituição de 88 surge, principalmente com o artigo 5º, que traz aí várias garantias constitucionais, várias garantias ao cidadão, você precisa adequar esse Código de Processo Penal à Constituição Federal. Essa adequação é um trabalho muito importante, porque enquanto nós não tivermos um novo Código de Processo Penal adequado a essa Constituição, a gente tem que ir adequando esse Código antigo à Constituição de 1988. E esse é um trabalho que é feito pelos juristas e esse trabalho é questionado na sua prova. Ou seja, quais são os princípios constitucionais que nós aplicamos ao processo penal, mas os princípios previstos na Constituição de 1988, tudo bem? E é esse trabalho que nós vamos fazer aqui. Olha só, o primeiro ponto importante é sobre a repartição constitucional do processo penal. Qual é a distribuição de competência lá da Constituição Federal? Então, poderia botar assim, processo penal, você pode botar assim no seu caderno, e Constituição Federal. Qual é a relação que tem entre o processo penal e a Constituição Federal? Todos. Porque o processo penal, ele só é válido se ele respeitar a Constituição Federal. Ele tem que ser um processo penal democrático, tem que ser um processo penal garantista, tem que ser um processo penal constitucional, ou seja, que respeita a Constituição Federal. O primeiro ponto aí desse processo penal ligado à Constituição Federal é a gente determinar que a Constituição Federal, lá no artigo 22, você pode abrir aí sua Constituição Federal, lá no artigo 22, ele diz o seguinte: compete privativamente à União, então, a União, ela tem competência privativa, então a competência aqui, competência da União, ela é privativa, então compete privativamente à União legislar sob direito penal. Essa informação é muito importante. A União compete privativamente legislar sobre processo penal. Legislar sobre processo penal. Claro que dentro da competência privativa, você sabe, você já estudou lá em Direito Constitucional, que uma lei complementar pode autorizar que os estados complementem essa norma. Mas, por exemplo, você tem aqui o Código de Processo Penal, que é um decreto-lei, na verdade é um decreto-lei, que foi recepcionado pela Constituição como uma lei ordinária. Mas é uma lei ordinária federal, produzida pelo Congresso Nacional. Então, hoje é como se fosse uma lei ordinária comum, ok? Produzida pelo Congresso Nacional. Existe um projeto de Código de Processo Penal que está lá no Congresso Nacional. Só o Congresso Nacional pode legislar sobre processo penal. Processo civil, processo trabalhista, qualquer tipo de processo, tudo bem? Processo quem legisla é a União. Legal? Essa informação é muito importante porque é a relação que a Constituição estabelece, a repartição de competência para legislar que a Constituição estabelece, lá no artigo 22. Então, lembre-se, compete privativamente à União legislar sobre processo penal. Compete privativamente à União legislar sobre processo penal. Essa informação é importante e essa informação é de prova. Lembre-se de ler no artigo 22 o parágrafo único, que fala sobre a possibilidade de lei complementar estadual, né? Está aqui no artigo 22, vou ler para vocês aqui rapidinho. Artigo 22. Lei complementar pode autorizar os estados, então lei complementar produzida pela União,
pode autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. Então, lei complementar pode autorizar os estados a legislar sobre matérias específicas. Claro, uma matéria que diz respeito à especificidade daquele local, daquele estado. Okay? Mas as regras gerais de processo penal devem ser criadas pelo Congresso Nacional. E aí, lembrando que a norma constitucional que permite que uma lei complementar pode autorizar que os estados legislem sobre matérias específicas de processo penal. Detalhes da lei processual. Então, por exemplo, pode ser que em determinado estado você tem uma dificuldade maior de cumprir determinados prazos processuais. Então, a União pode editar uma lei complementar autorizando que os estados alterem determinados prazos. Isso é possível. Isso é possível se tiver uma lei complementar autorizando. Tudo bem? Então, a gente tem que... o Brasil é um país continental, né, de dimensões continentais, então esse tipo de especificidade é importante sim. Ok? Legal, muito bem. Então, entendemos aí a repartição de competência estabelecida lá na Constituição Federal. E a própria Constituição Federal, ainda trabalhando com essa relação entre processo penal e Constituição Federal, ela estabelece as garantias constitucionais, ou como dizem alguns, princípios constitucionais de processo penal. Então essas garantias constitucionais, ou princípios constitucionais, são princípios que estão explícitos, principalmente lá no artigo 5º, da Constituição Federal, ok? Então, essas garantias constitucionais, elas devem ser observadas em todo o processo penal. E a inobservância transforma aquele processo num processo absolutamente nulo, tudo bem? Esses princípios são de observância obrigatória e não podem ser negligenciados por quem aplica o processo penal, pelo delegado de polícia, pelos advogados, pelo Ministério Público, pelo juiz, ok? Então é isso. Primeira coisa, qual é a primeira garantia que existe lá no processo penal? Primeira garantia importante, primeira garantia constitucional importante. Lá no artigo 5º, 57, nós temos o princípio da presunção de inocência. Presunção de inocência. Olha, o princípio da presunção de inocência é o princípio basilar, talvez um dos mais importantes do processo penal democrático. Porque não se pode atribuir nenhuma culpa, não se pode atribuir nenhum tipo de responsabilidade criminal sem que uma pessoa tenha sido definitivamente condenada. Agora, cuidado, eu não posso dizer que não possam ocorrer medidas durante o processo, ok? O princípio da presunção de inocência só me permite dizer o seguinte: eu não posso dizer que alguém é culpado antes do trânsito em julgado. O princípio diz isso. Mas o princípio também não afasta ou não impede que medidas cautelares, por exemplo, até prisões cautelares, uma prisão preventiva, uma prisão temporária, ou outras medidas cautelares sejam aplicadas àquela pessoa. Não é isso não. Mas uma decorrência desse princípio é justamente isso, que essas medidas cautelares serão excepcionais. Então vamos falar aqui desse princípio, eu vou até apagar aqui e jogar esse princípio aqui para cima para a gente ganhar um... Mas eu estou falando dessa relação da Constituição Federal e do processo penal. E aí eu estou falando da presunção de inocência. Presunção de inocência. O primeiro ponto, então, aí que você tem que se ater é que a presunção de inocência, que diz que ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito julgado, ele tem uma primeira consequência. A primeira consequência que diz respeito a esse princípio é em relação ao ônus da prova. O Código de Processo Penal, em relação ao ônus da prova. Quem durante o processo tem que provar o quê? Ok? No Código de Processo Penal diz assim, o ônus da prova é de quem alega. Então, o Código de Processo Penal, CPP, não se engane, ele diz o seguinte, muita gente diz assim, o ônus de provar é da acusação. Não, a acusação, ela prova o que ela alega. E a defesa prova o que ela alega. E aí o STJ tem uma repartição de ônus, ou seja, tem estabelecido aí nos seus julgados um critério de repartição de ônus que a gente tem uma ideia do que a defesa sustenta e o que a acusação sustenta. Mas olha só, o ônus da prova para o CPP não é de quem acusa, o ônus da prova é de quem alega.
de quem alega. Agora, presta atenção, pelo princípio da presunção de inocência, a gente tem uma ideia que esse ônus ele é repartido, ou seja, existe uma repartição desse ônus entre a acusação e a defesa. A acusação e a defesa. A acusação, geralmente, ela deve provar o que ela alega, e o que ela alega, geralmente, são critérios de imputação, o que ela vai imputar ao sujeito. Então, ela vai provar a autoria, ou seja, que o cara praticou o crime, e vai provar a materialidade, ou seja, que o crime existiu. Ok? Ele deve provar a autoria e deve provar materialidade. Ok? Provar que o sujeito é o autor e que aquele crime existiu e que ele é autor daquele crime. E geralmente a acusação prova também todas as circunstâncias que de alguma forma vão aumentar a pena do sujeito, vão agravar a pena do sujeito, qualificadoras, circunstâncias agravantes, etc. e tal. Beleza? E a defesa? A defesa, ela vai tentar desconstituir esta autoria e a materialidade também. Se ela alegar, por exemplo, que o sujeito não é o autor, daí, como ela alegou que ele não é o autor, então ela tem que provar que não é o autor. Mas, principalmente, a defesa vai alegar situações que excluam a responsabilidade penal do sujeito, ou que excluam a imputação penal, ou seja, a atribuição daquele crime àquele sujeito. Então, a defesa também tem um papel muito importante, a acusação tem um papel muito importante. Na presunção de inocência, significa dizer o seguinte, que a acusação ela vai ter uma tarefa mais difícil, do que a defesa, eu diria. Apesar de que, geralmente, a acusação, se for realizada pelo Ministério Público, ela tem todo o apoio do Estado, né? Porque o Ministério Público é um órgão do Estado. Mas o que é interessante aqui é que se surgir a dúvida, indúbio, ou seja, a dúvida, indúbio pro réu. Indúbio pro réu. A gente vai ver esse princípio separado, indúbio pro réu, e a gente vai ver que ele não acontece a todo momento. Esse indúbio pro réu, ele ocorre principalmente na aplicação da sentença. Se o juiz ficar em dúvida, ele tem que, pela presunção de inocência, aplicar o indúbio pro réu. Ok? Na sentença, então, aplica-se o princípio do indúbio pro réu em decorrência da presunção de inocência. Ok? Interessante, né? Então, nós vimos, então, que uma primeira consequência desse princípio da presunção de inocência é que o ônus da prova, apesar de ser de quem alega e haver uma repartição entre acusação e defesa, no final, se houver dúvida, pelo princípio da inocência, o indúbio sempre é a favor do réu, nunca a favor da sociedade, nesse momento da sentença, tá bom? Legal? Então, beleza. Então, apagando aqui, anotem, se precisar, olha aí, dá um pause. Voltou? Legal. Aí, vou apagar aqui o ônus da prova, porque a primeira consequência, então, é o ônus da prova, ok? Legal. Uma outra consequência é a excepcionalidade, está aqui, olha, excepcionalidade das medidas cautelares. Principalmente, quando a gente está falando de prisões cautelares. Olha só, gente, que interessante aqui. Vamos entender aqui. Durante o processo, ou durante a investigação criminal, ou durante a persecução criminal, que é interessante a gente entender isso, né? O processo penal, ele se constitui de uma persecução criminal, ou seja, uma perseguição ao criminoso. O Estado perseguindo o criminoso que praticou um crime, podendo passar pela investigação, pela ação penal, processo até a sentença do sujeito, não é? Essa persecução penal, vamos supor que ela começa aqui, geralmente com inquérito policial, lembra disso? Que a gente chama persecução penal inicial. E ela chega aqui, aí tem ação penal, babá, e pode chegar aqui até a sentença. Então, você tem aqui um espaço para que você pode ter começado o processo penal, processo criminal, o sujeito é efetivamente processado, e aí você pode chegar até a sentença. Muito bem.
Pelo princípio da presunção de inocência, eu só posso dizer que o sujeito é culpado e ele só pode sofrer penalidades a partir desse momento em que essa sentença transitar em julgado, ou seja, não houver mais possibilidade de modificação dessa decisão. Ela transitar em julgado. Agora, é importante o seguinte, durante essa persecução criminal, ou seja, essa perseguição ao criminoso até a sentença, muitas vezes a gente vai precisar, por exemplo, proteger testemunhas, evitar que o sujeito fuja, evitar que ele se aproxime da vítima, evitar que ele destrua provas. A gente vai precisar localizar objetos que a gente depende da ajuda dele. Ok, então, durante esse processo aqui, é possível, ou durante essa persecução aqui, desde a investigação até a sentença, é possível que a polícia, o judiciário, precise tomar alguns cuidados. E aí a justiça, só ela, pode determinar excepcionalmente medidas cautelares. O que é cautelar? Cautelar de proteger. De proteger o quê? Essa persecução criminal. Isso tudo aqui chama-se persecução criminal. Mas presta atenção, a persecução criminal, então, ela não significa ainda que eu estou atribuindo culpa, mas eu preciso proteger essa persecução criminal. É por isso que, por exemplo, durante o inquérito policial, é possível a prisão temporária, quando ela foi imprescindível para a investigação. Presta atenção, como é que eu vou prender alguém? Como é que eu vou prender alguém sem que eu diga que esse sujeito é culpado, se eu tenho presunção de inocência? Porque essa é uma medida cautelar. Ela serve para proteger a investigação. Ou seja, ela é essencial para proteger a investigação e ela é excepcional. O juiz deve determinar ela após um pedido do delegado ou do Ministério Público. Inclusive, a prisão temporária, durante a investigação, o juiz não pode determinar de ofício, ou seja, de vontade própria, sem ter sido provocado. Nós teremos uma aula específica sobre prisão temporária. E aqui é possível também, tanto durante o inquérito quanto durante o processo criminal, é possível também a chamada prisão preventiva. Prisão preventiva. A prisão preventiva, ela serve principalmente para você proteger a possibilidade de uma sentença futura. Então, o cara vai fugir, ou ele está ameaçando testemunhas, ou ele está destruindo objetos, etc. e tal. Mas vejam que a prisão temporária e a prisão preventiva são medidas cautelares. Ou seja, cautelares porque elas protegem algo, ou a investigação ou o processo. Com a antivisão, ou seja, com a possibilidade da gente aplicar uma sentença justa. Acontece o seguinte, essas medidas, principalmente de prisão, elas são excepcionais. Pelo princípio da presunção de inocência, essas medidas cautelares, seja elas quais forem, mas principalmente a prisão, elas são excepcionais, ok? Tem que ter muito bem justificada pelo juiz, sob pena de correr, quem determinar essa medida, em abuso de autoridade. Tudo bem? E aí pode responder criminalmente. Então isso aqui é uma coisa que tem que se ver com muito cuidado. Se alguém é preso, a exceção da exceção é o sujeito ser preso. E é importante o seguinte, essa presunção de inocência é tão importante que essa prisão aqui, que ele cumpriu, ou a prisão temporária, ou a prisão preventiva, ou mesmo o período que ele ficou preso em flagrante, quando ele vai cumprir a sentença, vamos supor que ele seja condenado, esse tempo aqui tudo conta, como já cumprimento da prisão. Ok? Tudo conta, porque ele não pode ter sido preso aqui e essa prisão não ter sido contada para nada. Mas se ele for condenado aqui, esse tempo que ele ficou preso aqui vai contar para a debitar lá do prazo em que ele ficou, do prazo que ele tem que cumprir efetivamente. Então, o prazo de prisão cautelar, ela é debitado da sentença final. Então, se ele ficou preso aqui, vamos supor, por temporário ou preventivo, se ele ficou preso 1 ano, e a sentença dele é de 4 anos, então agora ele só tem que cumprir 3, beleza? Então é isso. Não vou me aprofundar nisso aqui, porque isso é um assunto muito gostoso, a gente começa a falar, e prisão é um assunto muito legal, muito gostoso. Bom, legal. Então, a presunção de inocência tem essas duas principais características. A repartição do ônus da prova, que leva o indúbio pro réu ao final na sentença, e a excepcionalidade de medidas cautelares. Legal? A segunda garantia constitucional
importante, ou o segundo princípio constitucional, é o princípio ou garantia da ampla defesa. Ela é muito importante. O princípio da ampla defesa. Está lá no artigo 5º, 55. Ok? O princípio da ampla defesa significa o seguinte. O princípio da ampla defesa significa que, para afirmar o seu ponto de vista de defesa, a defesa pode usar, inclusive, olha só, a defesa pode usar, inclusive, respeitando um princípio da proporcionalidade. Olha só que interessante isso. O princípio da ampla defesa significa que o sujeito ele pode se defender com todas as armas possíveis, inclusive, se for o último recurso dele, pelo princípio da proporcionalidade, ele pode usar até provas ilícitas. Até provas ilícitas o réu pode utilizar. Ué, professor, como assim? Olha, tem uma questão de prova que é interessante. Um sujeito é acusado injustamente de um crime que ele não cometeu. E aí a questão diz o seguinte, que esse cara, ele não tem como provar isso. Ou seja, ele não tem armas, ele não tem instrumentos para afirmar o seu ponto de defesa. E aí no momento de desespero, porque não tinha como provar sua inocência, apesar de ser efetivamente inocente, ele descobre que o verdadeiro autor do crime havia escrito uma carta e guardado em seu escritório, em sua residência. O acusado, injustamente, vai até a casa desse sujeito que é o verdadeiro autor, que escreveu a carta confessando esse crime, inclusive dando detalhes de crime que demonstraria que realmente ele é o autor. Ele aproveita o momento que ele não está, ele arromba a porta, arromba o escritório do sujeito e subtrai a carta que inclusive está lacrada e fechada. Ele abre e consegue provar a sua inocência. Essa prova é válida? Pelo princípio da ampla defesa, admite-se pelo princípio da proporcionalidade, provas ilícitas a favor da defesa, ou seja, pró-réu, quando esse for o último recurso. Ok? Olha que interessante. Quando esse for o último recurso. Legal? Agora, esta mesma carta que serviu para absolver o inocente, ela serve para acusar? Não, não serve. Por quê? Porque aí a gente entra na vedação de provas ilícitas. Toda prova em direito processual penal é admitida, desde que ela seja lícita. E aí, exceção da exceção da exceção da exceção é a admissão a favor do réu da prova ilícita pelo princípio da proporcionalidade, desde que seja seu último recurso. Nesse caso, desse exemplo que eu dei aqui, do sujeito que é acusado injustamente. Legal? A ampla defesa, ela tem uma divisão. A doutrina divide a ampla defesa em autodefesa, que é a defesa que o sujeito tem, que ele faz pessoalmente, independente de ser advogado, e ele faz isso durante seu interrogatório. Ok? Durante seu interrogatório. Quando ele é interrogado, lá em juízo, ele pode se defender. Já é pacífico, o interrogatório é também um meio de defesa. Porque é um meio de prova, mas também é um meio de defesa. O interrogatório, então, é um meio de defesa. Só que esse interrogatório, ele pode ficar calado. Ele tem o direito de ficar calado. Não é isso? Ele tem o direito de ficar calado, então a gente diz que essa autodefesa ela é disponível. Ou seja, ele pode abrir mão dessa autodefesa porque ele pode ficar calado. Inclusive, ele pode até mentir e tal. Ele não pratica falso testemunho porque ele é o acusado, né? E a chamada defesa técnica, que é aquela que não é disponível, ela é indisponível, que é feita por advogado inscrito na OAB. Ok. Essa defesa aqui, ela é indisponível. Inclusive, se, por exemplo, o cara tiver um advogado, o advogado dele morrer, por exemplo, o juiz tem que abrir vista para ele constituir um novo advogado. Se não tiver advogado, o juiz tem que nomear um advogado para ele. Okay? Geralmente a Defensoria Pública. Então, essa autodefesa significa que ele tem o direito de audiência, ou seja, ser ouvido, e de estar presente a atos judiciais importantes. Ok? Mas a presença dele pode ser substituída pela presença do advogado, não tem problema. Se o advogado esteve presente, tá configurado aí a autodefesa. Ok? Então é isso. A divisão então é autodefesa, durante o interrogatório o cara pode alegar, afirmar o seu ponto de defesa, e a defesa técnica que ela é realizada por advogado. Professor, o sujeito pode sozinho realizar a autodefesa e a defesa técnica? Pode se ele for advogado.
daí ele pode advogar em nome próprio, mas ele tem que ser advogado com essa possibilidade de postular em juízo, tudo bem? Então, legal. Então, finalizando aqui esse primeiro ponto da aula aqui. A repartição constitucional da Constituição, lá do artigo 22, que determina a competência privativa da União para legislar sobre processo penal, e duas garantias constitucionais que nós estudamos aí, e um indúbio pro réu, para a gente finalizar, só para esse vídeo ficar completinho, e aí a gente seguir. Nós falamos lá do indúbio pro réu, na situação que é uma decorrência da ampla defesa, né? Indúbio pro réu. Indúbio pro réu, que é uma decorrência da presunção de inocência, não é isso? Indúbio pro réu. Só que esse indúbio pro réu, ou em latim, aqui eu botei em latim, com o sem acento, tá? Aí com o sem acento, e é indúbio pro réu, aqui seria entre aspas, né? Indúbio pro réu, aí se a gente aportuguesar fica indúbio pro réu, ou pro réu, e aí é em latim, tá bom? Bom, o professor não errou aqui não. Legal, então, o indúbio pro réu, ele significa que a dúvida favorece o réu. Então, a dúvida, ela favorece o réu. Só que o seguinte, esta regra, ela não se aplica durante o inquérito policial, por quem não tem acusado, tem investigado, ok? Ela não se aplica no momento da denúncia, na hora do promotor processar ele. Se ele tiver em dúvida, é melhor processar, ok? E também esse princípio não se aplica no momento da sentença de pronúncia. O que é isso, professor? Sentença de pronúncia? Sentença de pronúncia ocorre lá no procedimento do júri. No júri, você tem duas fases. Na primeira fase, que é perante o juiz de direito, pode-se chegar a uma sentença chamada de pronúncia que joga ele para o tribunal do júri. E aí ele vai ser julgado pelos jurados. Para ser julgado pelos jurados, ele primeiro tem que ser pronunciado, que é a sentença de pronúncia dessa primeira fase aqui. Então, essa primeira fase corre perante o juiz singular, o juiz de direito. Se o juiz convencer da autoria e materialidade e que há fundamentos suficientes, ele joga o cara para ser julgado. Ele não vai condenar. Essa sentença de pronúncia só diz assim, o júri que decida. E aí, aqui não se aplica o indúbio pro réu. Aqui se aplica o indúbio pro societate. Ou, em dúvida, favorece a sociedade. Ok? Então, esses três princípios constitucionais aí para a gente fechar esse primeiro videozinho aqui. Daí a gente continua, beleza? Guardo vocês, gente. Um abraço.